Na verdade, olha só, eu demorei muito tempo para escrever. E eu escrevi frutos de uma série de ministrações. Eu preguei isso na igreja, uma série de mensagens, acerca de ajustes de atitude, e depois a gente colocou no livro. E é o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. A última vez que eu estive aqui, no culto da tarde, eu falei um pouquinho sobre isso. E eu queria, hoje, de alguma maneira, poder contribuir com o que Deus está fazendo na sua vida. Eu queria dizer para você o seguinte, que tem muita gente fazendo campanha de oração, campanha de jejum, para expulsar o encosto, para mandar embora o capeta que está trazendo um peso na sua vida, quando muitas vezes o diabo não tem nada com isso, o problema é só a sua atitude. Tem gente querendo salvar a família, indo de campanha em campanha e entendendo que a única coisa que precisa para salvar a sua família é mudar a sua atitude com o seu cônjuge. Gente querendo resgatar os filhos, e ora muito, tem muita intimidade com Deus, uma postura santa diante de Deus. Mas a atitude com os filhos continua ruim. Está perdendo a sua casa por causa de uma atitude. Uma atitude pode salvar a sua vida, ou pode destruir você. Nós tratamos isso de forma muito light, não damos muita importância nisso. Mas a verdade é que a atitude é uma coisa muito importante na nossa vida. Então, se eu puder hoje ajudar um pouquinho no projeto de Deus na sua vida, se a gente puder crescer um pouquinho hoje, eu acho que o desafio que vamos sair daqui hoje é isso. Eu preciso mudar a minha atitude. Toca o irmão do seu lado, só diga assim, olha, talvez você precise mudar a sua atitude. Sabe que eu vou estar usando o próprio livro de esboço aqui, o primeiro capítulo, mas sabe que as nossas atitudes, elas abrem portas para o trabalho de Deus na nossa vida. Uma atitude positiva pode abrir portas para o trabalho de Deus na nossa vida, e uma atitude ruim, uma atitude má, pode simplesmente inibir e até impedir o que Deus quer fazer em nós. Por favor, eu vou ver isso na Escritura com vocês. De maneira nenhuma eu quero tocar na soberania de Deus. Deus é soberano e Ele faz o projeto dele na nossa vida. Porém, uma atitude pode frear o que Deus quer fazer. Pode atrasar, pode abortar até o projeto de Deus. Ou pelo contrário, uma atitude nossa pode abrir as portas do céu e fazer a gente experimentar coisas que as pessoas vão se maravilhar e dizer como isso aconteceu. Uma atitude correta diante de Deus. Muitas vezes minimizamos essa verdade e não levamos a sério a importância de corrigir essas coisas no dia a dia, de corrigir essas coisas na nossa convivência diária. E por não corrigir a nossa atitude, nós somos levados a cometer erros maiores. Não se engane, uma pequena atitude má hoje é um reflexo de algo que está ruim dentro do coração. Provérbios 27, 19, nos ensina que assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Quando você olha na água, você vê o seu espelho. Quando você olha o coração, você descobre quem é a pessoa. Agora, como que a gente vê o coração da pessoa? Jesus disse que a boca fala. A palavra nos ensina que o coração, ele sai pela boca, sai pelas atitudes, sai pelas ações. As nossas atitudes não podem ser ignoradas. Muitas vezes nós temos más atitudes e nós dizemos, não, mas é que eu sou assim mesmo, sabe? Meu avô era assim, meu pai era assim, é assim que eu trato as coisas. Não é, eu estou bem espiritualmente, eu estou bem emocionalmente. Não, se as nossas atitudes estão más, nós temos algo que não está bem dentro de nós, que precisa ser tratado. Se eu não tenho uma atitude correta, eu preciso de tratamento de Deus na minha vida. E é muito difícil você esconder o que você está sentindo. É muito difícil você esconder o seu coração. É muito difícil. Muitas vezes, quando eu estou com meus pastores, eles me perguntam assim, e você tem essa mesma experiência, como você está? E muitas vezes a gente nem precisa responder. Você não está bem, né? Ou então dizem, você está bem. Às vezes eu chego em casa cansado, com preocupações do ministério, do dia a dia, de uma situação que eu estou tratando, orando por uma família, preocupado com algo, eu chego em casa e a minha esposa, o que está acontecendo? Eu não quero levar aquilo para o ambiente do lar, acabei de chegar em casa, quero curtir os filhos e quero deixar aquilo um pouco fora
do ambiente do lar, e a minha esposa pergunta, o que está acontecendo? Eu digo, não está acontecendo nada. Ela fala, se não está acontecendo nada, por que as suas sobrancelhas estão encontrando bem aqui no meio? Se está tudo bem, por que você está assim? Ela leva o dedão aqui, eu falo, tem razão. Não é nada que você precisa preocupar. Mas as nossas atitudes são mostradas no rosto, são mostradas na nossa cara, são mostradas em como nós tratamos as pessoas, são mostradas no dia a dia. Se tem uma coisa que me impacta na vida do pastor Carlos Alberto, sempre que eu recebo lá, às vezes eu já coloquei ele no hotel, 6, 7 dias depois, para ele, quando está indo embora do hotel, a camareira está despedindo com lágrima nos olhos, como se fosse um tio de longa data que estivesse indo embora. A pessoa que trabalha embaixo, despedindo, mas quando o senhor volta, emocionados. Mas por que isso? Porque ele passa o tempo todo investindo na vida das pessoas com a atitude correta. Sempre buscando mostrar para alguém um lado positivo, sempre buscando falar, a senhora está aqui, os seus filhos estão em outro país. Puxa, eu já ouvi isso. Puxa, a senhora é uma guerreira de fazer isso. Tem toda a minha admiração. E aquela pessoa então começa ali então a receber essa atitude que muda a vida. Uma atitude muda não apenas a nossa vida, atitude boa, mas muda também as pessoas que estão ao nosso redor, muda a nossa família, muda os nossos filhos. Eu me recordo de uma experiência que eu estava voltando do Japão, eu estava exausto, completamente exausto, e eu cheguei, talvez você já teve essa experiência, diante do check-in, estavam ali pessoas mais do que cabiam no avião. O número era maior de pessoas no aeroporto, na sala de embarque, do que o que cabia no avião, ou seja, um overbook. O que isso gerar? Algumas pessoas iam ficar para trás. Então já estava aquele clima ruim acontecendo, aquilo tudo. E eu quando cheguei na fila, eu vi aquilo tudo, eu falei, estava exausto, eu falei, mantenha uma atitude positiva, porque hoje vai ser ruim isso aqui. Eu lembro que eu cumprimentei com um sorriso, lembrei do meu pastor, pus aquele sorriso. Não tem a barba para ficar tão elegante, mas pus aquele sorriso, fiquei tratando, tudo bem, olha como está, e fui tratando bem, me deram o meu assento, avião lotado. Eu sentei no meu assento, botei, consegui embarcar, e fui entrando gentilmente. Quando cheguei, coloquei as minhas coisas e fui ao banheiro, rapidamente, trocar, muito calor, era mês de agosto, lá é bem quente, fui trocar a camisa, fui ficar um pouco mais limpo, assim, menos suado para viajar, e botei meu computador, minha bolsa, tudo no meu assento. Quando eu volto, tem uma senhora no meu assento. Eu olho para ela e digo, tudo bem, em inglês, era uma senhora de uma outra nação, falava inglês também, ela, yeah, I'm fine, estou bem, já com a cara tipo assim, quem foi? Eu disse, olha, eu acho que a senhora sentou no meu assento. Ela falou assim, não, esse é o meu assento. E já jogou o número na minha cara assim. Eu disse, tem razão, o número dela é igual ao meu. Ele lascou. Cadê minhas coisas que estavam aqui? Não tinha absolutamente nada aqui quando eu sentei. Meu computador, celular, tudo lá, bolsa. Eu falei, ok, eu disse, olha, eu posso estar equivocado, mas puxa vida, eu estou confuso então, porque eu achei que eu estava sentado aqui. Aqui não, tinha ninguém sentado, esse é o meu assento. Nisso vem a aeromoça e eu disse, olha, desculpe. Continuei na gentileza, disse, olha, me perdoe, desculpe. Acho que eu estou confuso, mas o meu cartão de embarque estava junto com as minhas coisas. Eu não tinha nem como provar que aquele era o meu assento. Me entenda. Eu disse, olha, eu deixei aqui minhas coisas, esse era o meu assento. E a mulher, não é o assento dele. Eu virei para a aeromoça e disse, olha, talvez eu esteja confuso. Como é o nome do senhor? Eu falei, Marcelo de Souza. Ela falou, ok, um minutinho só. E eu disse, não tem problema, claro, eu espero. Mantive a postura, ela veio, foi lá na frente, voltou e disse, esse assento realmente não é o do senhor. E já mais ou menos com a postura da mulher já. Eu falei, lascou. Vou ter que descer do avião. Aí eu sorri e disse, pois não, então me instrua por gentileza. Falei, o assento do senhor é esse. Me deu o bilhetinho escrito 3A. Para quem já viajou muito, já entende o que eu estou falando. Você vai de primeira classe, caminha deitada, entendeu? Assim, flatbed, entendeu? 14 horas de voo. E esse vale a pena um upgrade.
14 horas de voo do Japão à minha casa, a cidade onde eu moro. Falei, Mara, eu olhei para ela e falei assim, muito obrigado. Sabe, eu sei que o cartão de fidelidade, milhagem, tudo isso tem conta, mas também eu tenho ovelhas que trabalham lá, e talvez aqui na comunidade tem de manhã. Vocês sabem o que eu estou dizendo? Gentileza gera gentileza. Muitas vezes você tem que dar um upgrade para alguém, você vai buscar quem? Aquele senhor mais educado, aquele que mais, quando todo mundo estava exigindo ali, você chegou e deu um sorriso, você falou algo. Então muitas vezes nós não recebemos benefícios que Deus quer nos dar, porque nós não temos uma atitude correta com as pessoas. Muitas vezes nós não colhemos dos nossos próprios filhos e familiares aquilo que Deus quer que tenhamos no seio da família, porque a nossa atitude está errada. Essa mensagem é extremamente prática e simples, mas ela não é tão fácil de ser vivida. Ela exige uma decisão nossa de mudar a nossa atitude, de parar de acreditar que nós somos assim e é assim que eu vou ter que ser o resto da vida. Nós podemos ser diferente. Olha, atitude é uma expressão externa do que se passa dentro de nós. Nosso olhar e a expressão facial reflete quem realmente somos e o que realmente estamos sentindo. Não se deixe enganar mas fulano tem uma má atitude por dentro, mas por fora ele parece muito bem. Isso não dura muito tempo, ninguém consegue segurar por muito tempo uma máscara. Aquilo que está dentro de nós, no momento da pressão, vem à tona. Por isso que muitas vezes, na hora da pressão, alguém diz, pastor, me desculpe, eu agi daquele jeito, mas eu não sou assim. Eu não sou desse jeito, é porque eu estava pressionado, sabe? Então, quando eu fico pressionado, só que eu funciono assim. O que eu aprendi, ouvindo ele mesmo ministrando muitas vezes, é que é no momento de pressão que nós mostramos quem somos. Você quer saber quem você é? É na hora que a chapa ficou quente. É na hora que vem aquela resposta que você sabe que tem razão e que você pode subir no seu tamanco e dizer, epa! Eu tenho direito! E naquele momento você conhece. Quer saber quem você é de verdade? Quem eu sou de verdade? Como a gente descobre? Como nós reagimos quando somos contrariados. Isso mostra a nossa atitude real. Como você é como marido, como você reage naquele momento, que normalmente acontece 5, 6, 7 dias por mês. Alguns casos raros acontecem 27, 28 dias por mês. Na vida da esposa, onde você é pressionado e você sabe que não faz o menor sentido. E você sabe que não tem motivo para aquilo. Nesse momento você sabe qual é a sua atitude real como marido, se você é um bom marido, se você é compreensivo, se você é amoroso. Quer saber como você é como esposa? É como você responde ao seu esposo quando ele chega em casa depois de uma pressão, de uma tensão, de um dia de trabalho, que realmente você não tem nada a ver com isso. No momento que os filhos fazem algo que te leva, você fala, não, mas agora eu tenho o direito de quebrar a casa toda. E ao invés de quebrar a casa toda, você usa aquele momento para ensinar uma grande lição de Deus na vida dele, com carinho, com amor, com misericórdia, com graça. É quando nós estamos certos e somos contrariados que mostramos quem somos. Em Lucas 9, de 51 a 56, gentileza gera gentileza. E más atitudes, uma atitude boa gera atitude boa, e más atitudes geram também más atitudes que regressarão para nós. Muitas vezes você vê as pessoas sendo más com você, te tratando de forma ruim. Você já ouviu aquela parábola do espinho? Que diz assim, puxa vida, todo mundo que chega perto de mim grita, eu não aguento mais esse povo gritando. Todo mundo que tem contato comigo reclama. Todo mundo que chega perto de mim, ei, ai, por quê? Rapaz, você está espiando todo mundo. Todo mundo que te toca é ferido. Então, você reclama, nós reclamamos da resposta que recebemos, mas muitas vezes nós precisamos prestar atenção que a resposta é simplesmente uma reação ao que nós estamos semeando na vida das pessoas. Por que ninguém me compreende? Por que ninguém me fala bem? Por que todo mundo é grosso comigo? A gente precisa parar para pensar como nós estamos tratando
principalmente com os nossos irmãos mais de perto e com as pessoas que nós mais precisamos cuidar, que são os nossos familiares. Em Lucas 9, 51 a 56, tem uma história muito interessante. Os samaritanos se sentiam rejeitados pelos judeus e, por sua vez, começaram a rejeitar os judeus. Os samaritanos não eram aceitos pelos judeus, eles imediatamente começaram a rejeitar os judeus, e Jesus passa por Samaria com seus discípulos, e quando ele passa por Samaria com seus discípulos, ele não é bem recebido. Ele não é bem recebido, aí vem João, vocês lembram de João, discípulo do amor? Amados, amai-vos uns aos outros. O que João diz? João diz, fala assim, Senhor, só quer que a gente ore para descer fogo do céu sobre eles? Arrebentar com tudo de vez? Não, dá uma ordem para a gente, que a gente vai... Ou seja, a atitude má dos samaritanos causou até nos discípulos de Jesus uma atitude má, e Jesus corrige naquele momento e diz, ei, vamos corrigir essa atitude? Vocês precisam de entender de que reino vocês são. Vocês precisam de entender que isso não é o reino de vocês. Vocês não vieram para isso. Não é isso que eu tenho para vocês. A rejeição que sofreram, eles quiseram devolver. Muitas vezes achamos que as pessoas estão agindo perversamente conosco, mas em certos momentos elas estão apenas reagindo às nossas más ações em reações a ela, ou as nossas más ações com elas. O que plantamos, nós colhemos. O John Maxwell coloca assim, a atitude é o bibliotecário do nosso passado, o palestrante do nosso presente e o profeta do nosso futuro. Quer saber de onde você veio? Sua atitude revela. Quer saber o que está acontecendo na sua vida? Sua atitude revela. Agora, mais importante, quer saber onde você vai? Sua atitude revela. Eu conheço homens cheios de Deus, no sentido assim, com um chamado de Deus, sabem orar, sabem buscar a Deus, estudam a palavra, mas a atitude é ruim. E muitas vezes exigem que se cumpra na vida deles o ministério pastoral que eles têm, mas eles não sabem conquistar isso com a boa atitude. O pastor não me reconhece. Ah lá, levantou o Dodô. Levanta eu. Meu cabelo é muito mais bonitinho do que o do Dodô. Levantou o Dodô. Dodô é corintiano ainda. Fala nisso, saudações do Clube Atlético Mineiro. Pois vocês veem hoje no Instagram uma foto que eu vou colocar, a minha e do pastor Carlos Alberto, acerca disso. PR Marcelo no Instagram. Mas voltando aqui, por que levantou ele não me levanta? O pastor não me reconhece. Puxa vida, e tem uma má atitude, e o ministério nunca se cumpre. Sabe por quê? Porque tem uma má atitude. Em contrapartida, eu conheço pessoas que eu, particularmente, olhava e falava assim, puxa, é precioso, mas é limitado. Sabe, não vai, acho que não, eu não vejo cuidando muito de uma igreja assim, e eu não vi aquilo que Deus estava fazendo. Isso acontece com a gente também às vezes. Mas a atitude correta desse rapaz foi levantando ele diante dos meus olhos, e com a atitude correta, ele arrancou, apenas sendo correto nas suas atitudes, o que Deus tinha para ele. Ninguém pode frear você diante de Deus, com os projetos de Deus na sua vida, quando você tem uma boa atitude. Agora, em contrapartida, ouvi de um gerente outro dia, fulano de tal da sua igreja é muito bom, é um cara precioso, ele é joia, ele poderia estar crescendo na minha empresa, mas eu não posso promovê-lo. E eu disse, por quê? Assim, porque ele, como funcionário, lá embaixo onde ele está, ele me dá tanto problema com as suas más atitudes, que se eu promover ele, eu não vou aguentar, eu vou ter que mandar ele embora. Agora entenda, um homem que oferta, que dizima, fiel a Deus, que serve ao Senhor com a sua família, esperando a prosperidade de Deus na vida dele, o gerente dele dizendo, eu não posso prosperar, eu não posso abençoar, porque a sua má atitude é uma barreira. Você entende como as nossas más atitudes podem inibir, impedir a bênção que Deus tem para nós? Minhas atitudes não precisam ser frutos, não precisa ser fruto do que eu vivi. Você sabe que você não precisa de ser vítima do seu passado? Eu tenho uma atitude assim, mas ninguém sabe também de onde eu vim, o que eu passei. Eita, eu sou assim, eu sou assado, eu sou estourado, mas
Nós entendemos isso, nós tratamos disso, nós ajudamos pessoas assim, isso é normal, ninguém está exigindo que a gente seja perfeito 100%, mas nós não podemos viver o resto da vida carregando a estampa, a etiqueta de vítima. Você não é vítima. Se você é vítima de alguma coisa, você é vítima da graça e da misericórdia do Senhor, que te alcançou, te transformou, que não desiste de você, que começou a boa obra na sua vida e vai terminar. Posso ouvir um amém? Então, Deus, nós somos alvos da graça de Deus. Agora, você não pode viver o resto da vida dizendo, sabe o que é? É porque eu sou assim. É uma canção antiga que muitos aqui conhecem. Eu sou rebelde porque a vida quis assim, sabe? Nunca me trataram com amor. As pessoas se fecharam para mim. Nós muitas vezes ficamos a vida inteira. Uma vez acabou um culto, eu sentei para ouvir um rapaz, falou, pastor, hoje eu preciso te contar algo, porque eu preciso que você entenda o que Deus está fazendo na minha vida. Eu falei, tá bom. Ele disse, quando a minha mãe engravidou de mim, aconteceu isso. 5 minutos depois ele falou, e quando eu nasci? Foi assim. Mas pensa em um roteiro ensaiado, ele sabia de cor e salteado, ele já tinha contado aquilo para umas, sei lá quantas pessoas. Ele sabia aonde estava indo. Quando deu 10 minutos depois que ele disse assim, no meu aniversário de 4 anos. Aí eu disse, meu querido, para. Pastor, mas você precisa me ouvir. Eu falei, eu não preciso te ouvir. Me perdoe. Ninguém mais precisa te ouvir. Você já falou isso para muitas pessoas. E é normal a gente falar isso para elaborar. Mas isso se tornou uma constância de desculpa. Você se sente vítima da vida. E você acha que enquanto você está falando isso, você está de alguma maneira crescendo. Você não está crescendo, isso está ancorando você ao seu passado. Você não precisa ser vítima do que aconteceu. Deus olha, tem o tempo de dor, tem o tempo do choro, tem o tempo da dor, tem o tempo da luta, mas tem o tempo também da restauração, tem o tempo da bênção, tem o tempo de sorrir, tem o tempo de se alegrar diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. Agora, amado, isso não é só o dia que você aceitou Jesus, isso é uma realidade diária na nossa vida. É todas as manhãs o velho ficou para trás, tudo se faz novo, aleluia. É experimentar a bênção da novidade de Deus que nos persegue toda manhã. Muitas vezes, sabe quando o dia está difícil, que as coisas estão horríveis, que você não consegue mais, você fala assim, não dá, eu não estou aguentando. Vou te dar um conselho, durma. Durma, deixa passar aquela noite, porque vem o dia novo, e quando o dia nascer, lembre-se, hoje as misericórdias do Senhor se renovam na minha vida, hoje começa um dia novo, tudo se faz novo, de novo, todos os dias. Você não é vítima, diga, eu não sou vítima. Tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Viktor Frankl. Enfim, esse homem teve toda a sua família dizimada durante a Segunda Guerra. Toda a sua família foi morta pelos nazistas, foi assassinada pelos nazistas. Ele é a única criança sobrevivente. Quando ele saiu, todos os seus irmãos e amigos judeus entraram em um lamento, se sentir vítima, e ele disse, eu tomei uma atitude diferente, eu decidi, eu não vou deixar que os nazistas declarem como vai ser o resto da minha vida, eu vou escrever uma nova história, eu vou ser diferente. Esse homem transformou a vida dele, ele disse, eu vou ser feliz, não vou deixar que o ódio deles determine o rumo da minha história, não permitirei que tirem de mim o poder de reação, e a minha oportunidade de ser feliz. Eles tiraram a minha família, e foi muita coisa, mas a atitude que vou ter diante dessa situação só depende de mim e não deles, ele escreveu. Ele cresceu e ele se tornou neurologista, psiquiatra, palestrante motivacional, ajudou inúmeras pessoas, escreveu muitos livros acerca de psicologia e psiquiatria. É uma grande inspiração. Você não precisa ser vítima do seu passado. O que fizeram com você não vai determinar e não vai limitar o que Deus vai fazer na sua vida. Mas para isso, você tem que mudar a sua atitude. Você tem que decidir ser diferente. Eu não vou viver mais dessa maneira. Muitas vezes nós dizemos, sabe, pastor, olhe por mim, porque o diabo está me resistindo, o diabo está impedindo de ser abençoado.
Abre a sua Bíblia rapidamente em Tiago 4:6. Queria analisar com você essas escrituras. Abre sua Bíblia, liga a sua Bíblia. Hoje em dia, liga a Bíblia. Tiago 4:6. Preste atenção. Deus é imutável, Deus é um só. Deus não muda. Correto? Ok. Então Deus tem sempre uma só postura. Mas e é bom que isso aqui também é Novo Testamento. Isso não é Velho Testamento, isso não tem lei, não tem nada que você pode dizer assim, não, mas veja bem, hoje isso não se aplica mais, isso aqui está falando de um tempo antigo. Não. Isso aqui é graça. Tempo de graça já, tá? Tempo de hoje. Tiago 4:6. O mesmo Deus, sendo bom e misericordioso de um lado, e sendo um Deus que resiste do outro. O projetor diz, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, citando o Antigo Testamento, mas aqui está renovando Tiago, dizendo, no Novo Testamento, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça. Peraí, nós estamos falando do mesmo Deus? É um Deus só, não é? Duas classes de pessoas, o orgulhoso e o humilde. Um único Deus. A um Deus diz, uau, graça. Outro Deus põe a mão e diz, você não vai aonde você está achando que você vai. Você já teve alguém se opondo a você? Já teve alguém que você quis ir para um caminho, a pessoa botou-se na frente e diz, aqui não, não vai. Pastor, ore por mim porque o diabo está me impedindo. Será mesmo? Sabe o que está acontecendo aqui? Esse texto está nos falando? Duas pessoas, duas atitudes diferentes, um único Deus. E esse mesmo Deus responde de duas maneiras diferentes. A mesma graça, o mesmo amor, a mesma misericórdia, a bondade igual de Deus, mas a um Deus diz, como falam os hispanos, me gusta. Gostei da sua atitude. A outro Deus diz, não gostei. Não gostei da sua atitude. Quando a atitude é positiva, preste atenção, guardando as devidas proporções dentro do contexto deste texto que estamos estudando. Quando a atitude é correta diante de Deus, ela arranca de Deus alguma coisa. E quando a atitude é negativa, ela também arranca de Deus alguma coisa. Ou seja, não estou limitando Deus, não estou apenas jogando algo para você pensar. A sua atitude limita o mover de Deus na sua vida. Ou a sua atitude abre portas para Deus. Porque o que é graça? Deus derrama graça, o que você não merece. Olha, tem gente recebendo o que não merece. Você já viu isso? Se você nunca viu ninguém que recebe o que não merece, você está olhando para um. Eu não mereço o que eu tenho. Não mereço os pastores que Deus me deu, não mereço a igreja que eu apacento, não mereço estar pregando hoje na comunidade da Graça Sede, que eu amo tanto, sou tão abençoado, não mereço, mas Deus vai trabalhando na vida. Eu não mereço os meus filhos, Beto, que você conhece, tão preciosos que Deus deu. Às vezes as pessoas querem me elogiar e dizem, moça, ele está seguindo os caminhos do pai dele. Eu digo, Senhor, livra-o. Façam muito melhor do que eu, misericórdia. Faz isso com ele, não. É igual o pai, eu digo, não é não. É muito melhor, para. Não limita o rapaz, não. Graça é isso, quando Deus dá graça, uma atitude correta, arranca a graça de Deus e a gente não merece e vai avançando na vida. A família é restaurada, os negócios crescem, a bênção de Deus vem. Nós estamos fazendo tudo certinho, mas temos uma atitude de orgulho, que aqui é claramente uma atitude má. Nós atraímos o quê? A resistência de Deus. Agora, quando o diabo te para, é fácil tratar, meu irmão. O diabo te para, né? Você faz a corrente das 7 semanas, né? Você toma água, o sal grosso. Eu sei que eu estou brincando, exagerando e usando um pouco do nosso folclore gospel, mas você faz a sua campanha de oração. É um folclore, mas... Você faz a sua campanha de oração, você ora, você leva a... Quando é o diabo, me desculpe eu dizer isso,
É um nível de dificuldade? Mas é muito fácil. Porque tem uma força superior para você. Meu irmão, aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Você vai para Deus e ali Deus te guarda e aí pronto. Agora, e quando é Deus que te resiste, você vai a quem? O que você vai fazer quando é o próprio Deus que está te resistindo? Poxa, já fiz tudo. Já dei oferta alçada, já fiz jejum de Daniel, já parei de comer chocolate, de jejuar, já fiz de tudo e não rompe. Será que não está na hora de mudar a atitude? Será que não está na hora de atrair o favor de Deus? Vamos avançar aqui. Se você olhar as Escrituras, Deus trata disso muito sério, mas será que Deus realmente se preocupa com a atitude? Você lembra lá em Gênesis, anote aí, em casa você lê com mais calma, mas lá em Gênesis, no capítulo 4, de 3 a 7, quando Caim chega diante de Deus, e a oferta de Caim é rejeitada, e diz lá, vamos ler junto rapidamente, Caim trouxe, Gênesis 3, de 4, Gênesis 4, 3 em diante, 3 da parte bem em diante, diz até o 7. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Preste atenção no que Deus está falando com Caim. Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? E se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. No momento que Deus questionou Caim, Deus virou para Caim e falou assim, vem cá, Caim, você está fazendo birrinha por quê? Que cara feia é essa? Por que o seu rosto mudou? Por que você está fazendo bico? Assim que a gente fala lá em Governador Valadares. Está fazendo biquinho por quê? Vocês têm maridos assim? Porque isso é coisa de criança, né? Isso é coisa de criança, não é? Não consegui algo que eu quero. Eu vejo lá em casa isso. Descruza o braço. Sorriso no rosto. Os meninos querem morrer comigo. Não. Volta aqui, volta. Passarela. Volta. Sorriso no rosto. Anda direito. Atitude correta. Pois eu vou, abençoo, oro, peço perdão também. Não provoco a ira demasiadamente. Mas isso é coisa de criança. Não recebi o que eu queria. Pastor não me reconheceu. Não deu certo o negócio. Só que a gente cresce e isso continua na nossa vida. Quantos homens destroem a sua vida? Porque escuta algo que não gostou, aí vai e toma um monte de decisão errada. Destrói sua família, o seu ministério. Está na hora de parar de fazer biquinho. Deus olha para os biquinhos seus, viu? Deus olhou para o biquinho de Caim. E falou, Caim, para de fazer bico. Para de ter essa cara amarrada. Se você não estiver correto, rapaz, eu não vou te responder corretamente. Se tem algo que não está acontecendo corretamente, o problema não é do lado de cá, é do seu lado. Então muda a sua atitude. Sabe o que Deus estava falando para Caim? Cara, você está a ponto de cometer, o primeiro assassinato. Está a ponto de matar o teu irmão. Reconheça e mude a sua atitude, porque o pecado está batendo na sua porta. Se Caim tivesse aquele dia mudado a sua atitude, talvez não teríamos hoje registrado a morte de Abel. Porém, Caim seguiu com a mesma atitude. Quando nós não mudamos as nossas más atitudes, elas eventualmente vão se transformar em grandes pecados na nossa vida. Pequenas más atitudes, grandes pecados. É só uma questão de tempo. Quer saber para onde uma pessoa está indo? Olha como está a atitude dela. Existe um aparelho na aviação chamado indicador de altitude. Ele mostra um horizonte artificial e ali a posição do avião com relação ao horizonte. Se você está acima do horizonte, você está subindo. Você pode estar dando um maior voo rasante, mas você está subindo, não se preocupe. Se você está abaixo do horizonte, naquele indicador de altitude, na verdade não é de altitude, é de atitude o nome correto. O nome em inglês é Attitude Indicator, é indicador da atitude da aeronave. Tem algum piloto aqui? Ok.
Depois você confira lá. Preste atenção. Você pode estar voando o mais alto possível. Talvez hoje você está voando a 37 mil pés de altitude. Você nunca esteve tão bem na sua vida. Uma má atitude, o seu indicador de atitude está para baixo. Eventualmente tem um chão que você vai dar de cara com ele. Não importa o quão bem você esteja hoje. Em contrapartida, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Você pode estar voando tão baixo que você acha que você já não tem mais força para subir. Mas se você olha no indicador de atitude e está acima do horizonte, se você está com a atitude correta, eu te garanto que você vai subir, você vai alcançar voos maiores em Deus, você vai alcançar novas altitudes com uma atitude e uma postura correta. Para terminar, Jesus disse assim: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é um ânimo? É uma atitude correta, não é? Tenha uma atitude correta. Nesse mundo você vai ter lutas, mas tenha uma atitude correta. Agora, as nossas atitudes são mais importantes para alcançarmos êxito na vida do que as nossas aptidões. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida, porém a forma como reagimos diante delas, muitas vezes determina o nível do desenvolvimento do nosso potencial. Uma atitude correta é que vai fazer o projeto de Deus se cumprir na sua vida. Eu vou à tarde continuar e eu vou ministrar um outro capítulo que para mim tem a cara da comunidade, tanta coisa que eu aprendi muito aqui na comunidade, que é uma atitude de misericórdia. Quero só te dar um preview, se por acaso você decidir não ficar em casa e sacrificar o jogo do Corinthians para estar aqui comigo junto, a gente junto para saber o resultado depois. A atitude de misericórdia não é uma opção para o cristão, mas sim uma direção de vida, uma ordem direta de Deus para nós. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Nós precisamos entender que misericórdia é algo que necessitamos semear, porque todos nós vamos precisar de misericórdia um dia. Todos nós temos família, filhos, amigos que vão necessitar de misericórdia. E misericórdia é uma atitude que deve ser uma constância na nossa vida. À tarde eu vou estar falando sobre isso. Agora, para terminar, eu quero ler para você algo que meu filho escreveu acerca desse livro. Aqui, quando ele me apresentou, ele disse assim: um ajuste de atitude vai muito além de uma mudança de comportamento. Porque ajustar uma atitude requer uma mudança de coração, que é de onde as nossas ações procedem. Ajustar nossas atitudes irá mudar não apenas a circunstância que nos atingem pessoalmente, mas beneficiará também todos aqueles que estão ao nosso redor. Hoje eu queria te pedir para que você pudesse, diante de Deus, de coração aberto, e dizer assim: Senhor, o que na minha vida precisa ser mudado? Que atitude precisa ser transformada? Olha, me perdoe entrar em algo tão particular para você, mas eu posso te falar uma coisa, pais. Você está perdendo filhos por causa de uma má atitude. Você está perdendo seu filho por causa de uma má atitude. Pai, por favor, se arrependa disso. Mãe, se arrependa disso. Tenha uma boa atitude. Ouse perguntar a Deus: Senhor, Espírito Santo, o que eu preciso mudar na minha vida? Eu preciso ajustar as minhas atitudes. O que eu preciso mudar no meu coração? Tem casamentos sendo destruídos porque uma atitude está errada. Talvez você precisa hoje, primeiro tratar isso diante de Deus e olhar para o seu cônjuge e dizer: perdoe as minhas atitudes. Eu preciso mudar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito de Deus, fale comigo, Senhor, o que eu preciso mudar. Oh Deus, em nome de Jesus. Muitas vezes, Senhor, temos reclamado que algumas coisas não mudam na nossa vida. Temos exigido mudança de circunstâncias e de pessoas que estão ao nosso redor. Mas temos sido falhos em entender que o segredo está na nossa mudança interior, numa mudança de atitude interna, Senhor. Nos ajude hoje a mudar o nosso coração. Nos ajude hoje, Senhor, a transformar a nossa vida.
Nós não queremos mais ser vítimas do nosso passado, não queremos mais continuar justificando as nossas más atitudes pelo erro de alguém conosco. Nós nos humilhamos diante do Senhor hoje, Deus, e nós pedimos que o Senhor trabalhe conosco, que o Senhor mude a nossa vida, Senhor. Nós somos teus e entregamos hoje uma vez mais ao Senhor o nosso coração. Por gentileza, segure a mão do seu irmão, rapidamente. Talvez do seu lado está o seu cônjuge, os seus familiares, talvez alguém que você não conheça. Eu queria te pedir que você tirasse 1 minuto apenas, e que você, com esse 1 minuto, você orasse para fortalecer o seu irmão, para que ele mude de atitude hoje. Vamos levantar um clamor pela vida do nosso irmão? Amém? Vamos lá, em nome de Jesus, levante a sua voz, comece a orar pelo seu irmão, comece a declarar que ele não vai mais seguir com as más atitudes, que hoje Deus vai abrir os olhos dele, que hoje Deus vai começar uma obra nova na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, no seu dia a dia, que a mudança de atitude dele não apenas vai melhorar a vida dele, mas vai melhorar a vida dos familiares, dos amigos, dos seus companheiros de ministério. Abençoe o seu irmão hoje, dizendo: hoje começa um tempo novo na vida do meu irmão. Deus, quebra, Senhor, toda barreira que tem impedido o meu irmão de enxergar que a mudança maior que precisa acontecer na vida dele é a sua atitude. Ajude o meu irmão hoje, Senhor, a entender isso. Transforma a vida dele, a minha, transforme as nossas famílias, Senhor. Ajude-nos a ter a atitude correta diante do Senhor e diante dos nossos irmãos. Ajude-nos a entender que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor vai terminar. E ajude-nos a manter uma atitude correta enquanto o Senhor trabalha nas nossas debilidades, nas nossas dores, nas nossas lutas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para o seu irmão assim, ó, pode ficar de olho em mim porque eu vou mudar a minha atitude, viu? Agora diga para ele, você crê nisso? Diga, eu vou mudar a minha atitude. Se está do lado da sua esposa, se está do lado da sua esposa, do seu marido, dê um beijo nele e diz: eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou mudar, eu vou ser melhor, pastor, eu vou mudar minhas atitudes, eu vou melhorar.